Mais uma vez, o Vasco é incapaz de conseguir vencer. Mais uma vez, a gente vê que o problema não é só o treinador. Tem alguma coisa acontecendo. Até porque tinham jogos com o Diniz ali, que com todos os defeitos, o Vasco criava inúmeras chances e nitidamente ele tinha essa falta, né? Ele não tinha esse poder de conseguir matar as partidas, de conseguir resolver o jogo. Então, hoje foi mais uma vez uma prova disso. O jogo que o Vasco jogou, o que alguns jogadores apresentaram, que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que é até mais fácil falar de quem está representando a camisa do que quem não está representando. Porque são tantos que não estão representando a camisa que, porra, vou precisar trazer uma lista aqui, rapaziada, para vocês. Então já fica firme aí no vídeo, rapaziada. Eu não tô nem com a blusa do Vasco, acabei de chegar do Maracanã. Porra, vergonha, vexame, inacreditável esse jogo contra o Fluminense. Assim, porra, um jogo onde o Vasco já começou dando mole. Às vezes a gente diminui um pouco o peso da crítica pelo fato do Fluminense ter perdido o pênalti, né? O René perdeu aquele pênalti lá ridículo, bateu de um jeito ridículo lá. Até a torcida do Fluminense estava vaiando enquanto ele demorou tanto para bater que até a torcida do Fluminense vaiou. Mas nitidamente o Vasco é um time que ele sofre muito nos inícios e nos finais das partidas. Então, início de primeiro tempo e início de segundo tempo é sempre um problema para o Vasco. Final de primeiro tempo, final de segundo tempo é sempre um problema para o Vasco. E hoje, que parecia que seria diferente, que afinal começou dando mole com pênalti, mas deu uma. O René perdeu o pênalti, então deu uma esperança, virou o primeiro tempo vencendo, acabou o primeiro tempo melhor. O Fluminense não vinha fazendo muita coisa, o Fluminense não estava fazendo nada, na verdade. Porque o Fluminense até estava jogando futebol melhor do que o Vasco, até hoje, né? Até a partida de hoje, mas o Fluminense não vinha fazendo nada na partida, a verdade é essa. E o Vasco, mesmo assim, teve muita dificuldade. Teve o jogo na mão em certo momento ali. Então, eu vou pedir para você, rapaziada, já vai deixando o que vocês estão achando do Vasco, independente de quem é o treinador, independente de qualquer coisa, qual é o trabalho que está sendo feito. A gente consegue fazer algumas críticas ali relacionadas a jogadores. Então eu vou trazer aqui os jogadores que eu acho que estão representando de verdade na camisa, com a camisa do Vasco, os jogadores que estão de fato fazendo com que o torcedor se sinta representado em campo e os jogadores que, porra, já deu, né? Que não tem mais como eles estarem em campo ali. Eu tenho visto uma tentativa ali de recuperar DVD e Adson, que até fizeram algumas coisas boas ali no passado, né? Antes das suas lesões, cada um teve uma lesão. Foi complicado, mas fato é que o Vasco teve esse jogo na mão no segundo tempo, era para ter matado a partida, e é muito complicado você ver o que alguns jogadores dentro de campo acabam representando de forma muito negativa. Parece que falta vontade, eu não sei o que falta. Então eu queria citar aqui Thiago Mendes, que é um jogador que está jogando muito, é um cara que se doa o tempo inteiro dentro de campo, ele tenta apoiar no ataque, marca muito bem, tenta sair jogando, tem qualidade na saída de bola, porra, passe longo, passe curto, ele não dá mole, é um cara que tem muita vontade, não foi só no jogo contra o Santos ali, aquela treta do Neymar, que a gente viu que ele é um cara que está representando, ele já vinha representando há muito tempo mesmo, rapaziada, a verdade é essa, até o Cauã Barros, que é um moleque da base ali, ele comete algumas falhas ali, deixa a desejar. Não chega no ponto que está sendo o Thiago Mendes e também o Andrés Gomes, rapaziada, que tem representado muito. O final do jogo ali demonstrou isso, a insatisfação dele, que ele até conseguiu o pênalti que o Vasco desperdiçou. O resumo do Vasco em penalidades, que até foi um ponto positivo do Vasco em algum momento, nesse jogo foi vergonhoso. O Vasco cometeu 2 pênaltis, né? Acabou levando um gol de pênalti e errou um pênalti muito importante que teria matado o jogo, que teria resolvido o problema. O Andrés Gomes, que conseguiu esse pênalti no final do jogo ali, ficou revoltado até com o árbitro, foi olhar o cronômetro e tudo mais. E o Spinelli, que chegou agora, e assim, a gente não tem uma amostragem muito grande, mas o Thiago Mendes e o Andrés Gomes são os únicos jogadores que parecem que têm vontade mesmo de fazer alguma coisa dentro de campo. De resto, todo o resto tá deixando muito a desejar. Parece que falta vontade, alguma coisa tá faltando, rapaziada. Não aparenta ser apenas um problema só de treinador. Não aparenta isso. Então, assim, mesmo o Fluminense não chegando com aquele ímpeto todo para vencer, mesmo o Fluminense não merecendo a vitória, acabou construindo essa vitória no primeiro jogo, que o Fluminense poderia ter vencido até por mais de um gol, a verdade é essa, mas o Vasco teve o jogo na mão, então poderia também. Só que aí acabou cedendo para o Fluminense toda essa, toda essa vontade de perder que o Vasco tem, ele acabou cedendo para o Fluminense o jogo, e aí é aquela velha história, né, rapaziada? Eu acho que o Campeonato Carioca, o estadual aí, tem sido só uma amostragem do que a gente tem para ver. A verdade é que o Vasco tem preocupações muito maiores. Não tô aqui criando desculpa nenhuma, é óbvio que a gente queria vencer, é óbvio que a gente queria chegar na final, pegar uma final ali Vasco e Flamengo, ir para cima, ganhar. A verdade é essa, é óbvio que queria. Só que, sendo realista aqui, o Vasco tem preocupações ali a longo prazo, que uma vitória nesse campeonato estadual aí não poderia apagar, não poderia maquiar.
o que o Vasco realmente está devendo. Então, o trabalho desse treinador que chegar é um trabalho muito árduo, muito, assim, é um trabalho a longo prazo mesmo. Pensar em colocar esse time para jogar vai ser difícil, porque o Diniz, quando chega, ele pega ali um resquício do trabalho do Carille, traz algumas peças ali ao longo do final do ano, ali na janela do meio do ano, que deram certo, outras que não encaixaram muito bem, como o Matheus França, por exemplo. Nesse ano, perdeu o Ryan, Coutinho e Verratti, trouxe várias outras peças, então não tem entrosamento nenhum. Tem jogadores que estavam antes do Diniz chegar, tem jogadores que estavam antes do Diniz chegar e se lesionaram e voltaram com o Diniz e agora com o interino. Tem jogadores que chegaram durante o Fernando Diniz e tem jogadores chegando agora, como é o caso do Cuiabano, que de fato ele tem começado a jogar agora. O Spinelli jogou 2 jogos com o Diniz, 3 jogos. Então, assim, realmente o trabalho desse treinador que chegar é árduo, o pensamento tem que ser a longo prazo. É um treinador que, na minha opinião, rapaziada, tem que chegar para fazer o feijão com arroz, fazer o básico para esse time poder jogar, porque é um time que tem muita dificuldade em lidar com as situações que a partida coloca para o Vasco. Então, como eu falei, o início de jogo é sempre um Deus nos acuda. O Vasco costuma levar gols ali no início do jogo, porque entra desligado, porque não sabe qual é o ritmo que tem que entrar, alguma coisa acontece, e aí é o caso do pênalti que cometeu, mas acabou não sendo gol. Final de primeiro tempo, de praxe, o Vasco sempre dá mole, parece que, porra, tá desacordado ali, alguma coisa acontecendo. No segundo tempo é a mesma coisa. Então, o treinador que vier, eu quero até a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês estão achando desse time, dos jogadores, das peças. Thiago Mendes e Andrés Gomes são os únicos que estão representando mesmo. Tem mais jogador representando ali. O trabalho desse treinador é difícil, igual eu estou falando, ou vocês discordam de mim? Porque eu acho que esse time falta entrosamento, falta jogada, falta uma cara, falta identidade. Os jogadores, de alguma forma, se entregarem mais dentro de campo, porque não pode você chegar a ter 12 finalizações contra 3 do Fluminense e você não conseguir matar a partida assim, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. O Fluminense pode estar jogando futebol melhor, mas não é um time melhor do que o do Vasco, muito melhor do que o do Vasco, para não conseguir. Então, eu quero a opinião de vocês, rapaziada. Segundo vídeo desse canal novo aqui de Vasco, Nico Futebol Vasco. Eu sou o Nicolas, muito prazer. Cheguei do Maraca agora, vai sair vlog aqui, vlog do jogo, infelizmente com derrota. Vai sair entrevista, então já chega junto aí, confere se tá inscrito, fortalece. Deixa a sua indignação aí nos comentários, rapaziada. Deixa o que o Vasco precisa melhorar. Aproveita e fortalece no like. Aqui tem vídeo de Vasco todo dia mesmo, rapaziada, no YouTube. Então chega junto aí. Valeu, rapaziada, e até a próxima.